Está começando mais um episódio do Estudo Play Talks. Sua aprovação no Enem passa por aqui. Período de eleições municipais. Com certeza, se você saiu na rua, você recebeu, no mínimo, uns 5 santinhos, alguém tentando te entregar algum panfleto, viu gente abanando a bandeirinha lá pro candidato, pro vereador. E, nesse momento de eleição municipal, é que a gente tem o nosso direito de reivindicar melhorias para a cidade que a gente mora, né? E, inclusive, aí a gente vai falar sobre educação, sobre transporte, mas o episódio de hoje e uma das reivindicações, né, no quesito de eleições municipais, é segurança pública, e a gente também vai falar um pouquinho sobre polícia científica. Mas no quesito segurança pública, a gente está vendo um aumento, né, da população mesmo exigindo uma maior segurança por parte do município. E isso é interessante porque, na verdade, pelo que a gente entende, o controle de segurança das cidades e dos estados cabe muito mais à polícia militar, que está no âmbito federal, né, do governo do estado, e não no âmbito da cidade, do município. Mas a gente está vendo que o nível de insegurança está aumentando, não só nas ruas, né? Antes você achava que estar em casa significava estar seguro, mas hoje em dia você sofre um golpe do seu celular. Então, assim, aparentemente não existe mais locais seguros. E, querendo ou não, essa falta de segurança, ela afeta toda a nossa vida, né? Porque, principalmente no meu caso, e no caso das telespectadoras que são mulheres, o medo é triplicado, porque, enfim, são várias violências específicas a ser uma mulher, mas, enfim, a insegurança está com todo mundo, né? Então, tem gente que tem pânico de sair de casa, às vezes dá, sei lá, escureceu, as pessoas se recusam a sair. Então, nesse quesito segurança pública, o que é que as prefeituras, o Brasil como um todo, pode estar fazendo para fornecer uma melhor segurança e uma melhor qualidade de vida para todo mundo, para todos os seus cidadãos? Gil, infelizmente esse é um tema que afeta todos nós, né? A gente está diante de um país que é considerado um país muito violento, né? A violência no Brasil mata de forma parecida com muitas guerras no mundo, né? A gente tem o anuário da violência apontando mais de 40 mil mortes quase todos os anos, nos últimos anos no Brasil, mortes violentas e dolosas, o que significa que houve objetivamente o objetivo de matar. Eita, foi redundante. A intenção de matar. A intenção de matar, né? Então, isso é o que apontam esses anuários. E, claro, isso cria uma situação de muito desconforto para qualquer pessoa que está na rua, notadamente para mulheres, especialmente, né, que também são vítimas desse processo. E é claro que na busca por soluções, uma das vias que a gente enxerga é a violência, é a coerção, né? A gente tem no Brasil o monopólio da violência por via estatal. Isso quer dizer que, em tese, o Estado tem o direito de monopolizar a violência. É ele que regula a forma como essa violência vai se dar para resolver os crimes, para evitar, na verdade, crimes, para evitar homicídios e etc. E para punir, eventualmente, quem cometa esses crimes. Esse poder está difuso principalmente através das polícias no nível federal, que são da alçada do governo federal, do Estado, as polícias militares, que são da alçada dos governos estaduais, e, finalmente, pelas guardas municipais, que são da alçada do município. Veja, essas últimas, na verdade, têm um objetivo muito mais direcionado a salvaguardar os objetos mesmo da gestão municipal, então as estruturas municipais e tal, do que efetivamente salvaguardar a população. Só que nesse ciclo de violência, a gente acaba vendo uma pressão cada vez maior para que também a polícia, as guardas municipais, cumpram essa função de polícia, né? Quando, na verdade, isso não deveria ser necessário, caso a gente tivesse um efetivo mais significativo das polícias e mais atuante na tentativa de coibir esses crimes. A verdade é que o Brasil é um país muito grande, muito desigual, e que o combate da violência no Brasil não é e não pode ser exclusivamente dado pela repressão através da violência. Existem muitas outras ferramentas que são necessárias nesse processo. A gente precisa olhar, por exemplo, para o papel fundamental que a educação tem. Não é? Quando é que a gente vai conseguir resolver o problema da violência do Brasil se a gente não encarar de frente as desigualdades de um país como o nosso? A gente não encarar de frente as oportunidades de acesso absurdamente diferentes que a gente tem de pessoas que saíram, que vivem em lugares diferentes. Então, tudo isso cria camadas e que são muito complexas. Vou começar a tratar da base, né, cara? Com certeza. É claro que com isso eu não estou deixando de reconhecer a importância das forças de repressão. A
polícia é muito importante. A polícia civil, Breno vai colocar isso hoje com certeza, sobre como é necessário que a gente leve à luz um crime, né? Hoje alguém me disse assim, né? Eu estava falando sobre o tema do podcast de hoje. Mas a atuação da polícia científica ou da polícia civil, ela tem um efeito minorado, porque na verdade ela vai atuar não preventivamente, ela vai atuar responsivamente, né? Ou seja, ela vai atuar depois que o crime aconteceu. Seria melhor investir, por exemplo, na polícia militar, que vai fazer efetivamente a guarda das ruas, evitando que o crime acontecesse. E não é tão simples assim. É romântico isso, né? Se acontecer, seria lindo, né? Faz sentido no ponto de vista teórico, talvez, mas nem isso. Porque, na verdade, quando a gente olha para os países com os menores índices de violência no mundo, uma coisa é fundamental. Os crimes têm que resultar em punição. Quando numa sociedade você enxerga que o crime está diretamente relacionado a uma punição, você não quer ser punido. Ninguém comete um crime, acha que vai ser punido pelo crime que cometeu. E se você tem a certeza que será punido, a chance disso ter um poder preventivo é muito alta. Então por que num país desenvolvido você consegue sair sendo homem, sendo mulher, a hora que for, com o celular na mão, gravando vídeos ou fazendo o que for, e você não tem tanta percepção dessa insegurança como a gente tem no Brasil? Porque é uma noção muito clara de que os crimes resultam em punição, né? Isso exige, portanto, uma atuação forte da polícia científica e, é claro, uma atuação efetiva da justiça, né? É preciso reunir provas para que essas pessoas sejam julgadas, para que esses julgamentos sejam justos e que apontem efetivamente culpados. Essas provas vêm exatamente da perícia criminal. Perfeito. O Poder Judiciário utiliza isso, a prova da perícia criminal, como o embasamento que ele vai ter para julgar alguém, né? Olha a importância da polícia científica, né? Bom, conversando recentemente com um policial civil, ele me disse exatamente isso, que ele tinha a sensação de muitas vezes estar enxugando gelo, porque como não eram coletadas as provas robustas o suficiente, em muitos casos, pessoas que estavam relacionadas a homicídios, de repente estavam soltas às ruas novamente, porque, de novo, não havia prova suficiente. Então, na defesa dele, que é inclusive policial, a ideia é que a importância da polícia civil, de um efetivo, bem instrumentalizado e etc., é fundamental para que eles conseguissem efetivamente fazer com que esses crimes diminuíssem, para combater o crime organizado também, para coibir, enfim, as diversas formas de violência que afetam a nossa sociedade. Tanto que nesse quesito da falta de investigação e de conclusão, principalmente de homicídios, é só você olhar a população atual de presídios brasileiros, tá? A maioria da nossa população em presídios é meio que nem todos são julgados, a maioria são presos provisórios, e a maior quantidade de delitos é tráfico de drogas, tá? Você não vê muitas pessoas que cometeram homicídios sendo presa. E por que a maioria dos presos são tráficos de drogas? Porque eles são presos em flagrante, que é a forma mais prática de se prender alguém, de falar, não, você realmente está cometendo um crime, você está preso. Não existe uma investigação a longo prazo. Você vê ele em flagrante e leva para a delegacia e pronto. O homicídio, essa estatística é infelizmente muito pior, né? A gente sabe que apenas algo em torno de 20% dos crimes dolosos, dos homicídios dolosos, efetivamente conseguem ser resolvidos. É uma média muito baixa, né? Se pensar que mais de 80% dos casos não alcançam nenhuma solução, né? Imagina a dor disso para as famílias. E isso explica, em parte, porque a gente tem esse sentimento tão forte de precisar resolver esse problema, precisar sanar isso. Não só isso também, é outra questão. A população prisional brasileira é uma das maiores do mundo, terceira ou quarta maior do mundo. Então a gente está prendendo, mas não está resolvendo os motivos dessa prisão. Então o erro está em algum momento aí. Da questão da base, como a gente exatamente citou, falta, né? Base. E eu acho que também, puxando agora para outro lado, né, não só para as pessoas que cometem os crimes, mas a população também, ela sente uma desconfiança muito grande das forças policiais, porque eu acho que a gente pesquisa e lê sobre isso, mas até lendo notícias sobre, você percebe que existe uma desconfiança. O policial, que deveria ser a força que vai te fornecer segurança, ser ali uma coisa que você se apoia, também passa medo, justamente porque a gente tem altos índices de violência entre as próprias forças policiais. Abuso de poder, né? Mais de 6 mil mortes relacionadas à polícia todos os anos também, isso é um dado do Anuário da Violência. E sobre o que você falava sobre os presídios, eu acredito que tem uma visão muito deturpada da população de que o encarceramento tem um resultado positivo porque tira essas pessoas da rua. Como a gente já colocou, sem a devida investigação, ele não tira boa parte dessas pessoas da rua, inclusive criminosos relacionados a crimes violentos. E mais importante,
A forma como os presídios hoje no Brasil se estruturam através de uma absoluta desumanização das pessoas é muito grave. E isso agrava a questão, porque veja, um jovem que entra no presídio, entra no sistema prisional lá pelos seus 20 anos de idade, que vive os horrores dentro de um presídio, sem nenhuma condição de humanização, sairá depois de 10, digamos, numa pena muito severa, 20 anos. Ele vai sair melhor do que ele entrou? Ou ele vai sair disposto a tudo? Essa é uma questão muito grave, porque muitas vezes a gente encara, não, a solução é mais repressão e violência e mais presídios. E cuidado, porque essa com certeza não é uma solução, especialmente Sem se a falar gente do pensa no longo custo, né, prazo. Rony, também, que é imenso, né? Pra Perfeito. manter esse pessoal e, assim, sem ter exatamente o retorno que a gente espera. Então, é um investimento muito alto por parte do governo e a gente não vai ter aquele retorno, né? Aquela pessoa realmente restaurada para poder voltar à sociedade. Ressocializada, né? Então, assim, é um investimento muito alto que a gente não vê o retorno. Então, é muito complicado essa questão do presídio, né? Só que é muito fácil a gente dizer, não, é melhor prender do que tá solto na rua, né? Mas tem todo um contexto social, político, econômico por trás disso. É muito difícil. Sobre essa questão de presídio, dá um episódio inteiro, mas dá muita conversa. Mas vamos entender, então, por que é tão difícil você concluir, né, um caso, você realmente finalizar ali uma situação de homicídio, que são os principais casos, são 40... No dado de 2023 do Instituto da Paz, eles perceberam, nos dados que eles levantaram, que apenas 35% dos homicídios dolosos são resolvidos. Isso é muito baixo. Muito baixo. Até porque é o que a gente falou, a taxa de pessoas presas por homicídio é mais baixa ainda. Então tem uma disparidade. Mas por quê? O que acontece então na perícia criminal que é tão difícil para você concluir um caso e dar fechamento a ele? Excelente pergunta. Só contextualizando aqui, a perícia criminal é um cargo que está dentro da polícia científica, então da polícia civil, perdão. Então, por exemplo, todo mundo já ouviu falar no delegado, né? O delegado, ele não é um policial militar, tá? É um cargo também ali dentro da polícia civil. Então, dentro da polícia civil, a gente tem delegado, agente, investigador, entre outros, tá? E a gente chega na perícia criminal. E a perícia criminal é, como se fala, é a ciência contra o crime. E aí, quando a gente coloca a ciência, apesar de que as pessoas pensam que tudo é exato na ciência, né? Então, por exemplo, se eu vejo alguma coisa, eu consigo colocar a matemática física e eu vou ter um resultado exato, mas não é assim, tá? Então, existem diversas situações que podem colocar dúvidas e, como eu já tinha citado anteriormente, é a perícia criminal que leva ao juiz o que aconteceu ali naquela cena de crime. Então, antes mesmo eu estava conversando aqui com o professor Raoni, uma situação interessantíssima, né? Que é quando uma pessoa ela sofre um disparo de arma de fogo e aí ela chega a óbito e aí o que acontece? Ela vai para os serviços de pós-morte, né? IML. E o que vai acontecer é que um médico também legista, ele vai analisar aquele corpo ali. E ele vai retirar aquele projétil. E é possível, esse projétil vai ser encaminhado para a polícia científica, para o perito criminal, que geralmente ele é especialista em balística, que é a parte da perícia criminal que trabalha com projéteis de arma de fogo. E aí, gente, cada projétil, ao ser disparado, ele tem como se fosse uma impressão digital única, assim como nós temos as nossas impressões digitais. Então, o que acontece? O cano de uma arma, tá? Geralmente, ele tem um raiamento. E aí, quando esse projétil ele é disparado, esse projétil ele vai pegar marcas desse raiamento. Então, toda vez que um projétil é disparado ali, tá? Essa marca será empregada ali no projétil. E o que acontece? Vamos supor que foi encontrado na cena do crime uma arma de fogo. A polícia não pode, de maneira nenhuma, concluir que aquele projétil que foi encontrado naquela pessoa veio daquela arma de fogo, né? Só porque estava ali. Então isso vai ter que ser enviado para a polícia científica, vai ser investigado, disparos vão acontecer com essa arma de fogo, tá? Para que você consiga comparar o projétil que estava no corpo da pessoa com o projétil que foi disparado num centro balístico controlado, tá? Ele é colocado num chamado de pêndulo balístico. A gente tem ali, você pode imaginar como se fosse uma geleia, um pêndulo mesmo, tá? E o disparo acontece naquela geleia, obviamente ela se movimenta, a gente consegue, inclusive com isso, calcular qual é a velocidade do projétil.
E aí você pega mais uma vez aquele projétil e compara as impressões digitais, né? As marcas que foram deixadas. E aí você consegue concluir ali de fato se aquele projétil veio realmente daquela arma que estava ali na cena do crime. Então, olha que interessante isso. E é difícil fazer isso, porque a gente tem que ter equipamentos ultramodernos, temos que ter microscópio, porque isso é uma questão microscópica, né? E falando mais um pouquinho de física, de projeto, que é uma parte da balística que é muito interessante, a gente tem duas coisas, Raoni, que impactam muito, né, a energia de um projeto. E a gente aprende no ensino médio, gente, toda essa física que a gente aprende no ensino médio, a gente pode colocar como uso na polícia científica, tá? Eles usam muito essa física que a gente aprende no ensino médio. Então, por exemplo, o que é que faz um projétil ser perigoso? Porque ele é pequenininho. Ele é muito pequenininho, né? Então, como é que uma coisa de poucos gramas consegue ser fatal? E aí tem uma questão interessante quando a gente fala no ensino médio de energia cinética, que inclusive eu já citei aqui na parte das Olimpíadas, né? Que é a energia que está associada ao movimento. O interessante, Raoni, é que a massa e a velocidade compõem a energia do projétil. A massa e a velocidade. Só que a velocidade ela é mais importante do que a massa. Porque na matemática da energia cinética, a velocidade está elevada ao quadrado. Então a fórmula, você deve saber, é massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Então o fato de a velocidade estar ao quadrado significa dizer que, por exemplo, se eu dobrar a velocidade, eu quadruplico a energia cinética daquele projétil. Então mesmo ele tendo uma massa baixa, tá? A velocidade muito alta, tá? Velocidades ultrassônicas, pessoal, 2.000 metros por segundo, 3.000 metros por segundo, tá? Isso aí faz com que a energia que aquele corpo vai absorver seja muito alta. Acho que também por ele ser pequeno, a resistência vai ser relativamente baixa, né? O perfil aerodinâmico também do projétil deve conservar essa velocidade, de certa forma, Com certeza. até ele atingir efetivamente o alvo. Por isso que ele tem aquele formatozinho aerodinâmico, né? Que exatamente para que ele diminua o máximo possível a sua velocidade até atingir o alvo ali. Recentemente teve um caso de um casal, eu não vou citar aqui qual foi o caso, mas só o contexto para a gente entender como facilmente, não tão facilmente, tá? Mas utilizando o conceito da física do ensino médio, a gente consegue descobrir muita coisa. Então aconteceu a morte de uma criança e essa criança ali, os cuidadores dessa criança falaram que ela sofreu um acidente, né? Então ela caiu de cima de uma cadeira e sofreu ferimentos e veio a óbito, né? Então o que a perícia criminal faz? Ela chega na cena do crime, tá? Geralmente a grande parte dos peritos tem formação científica, seja em matemática, física ou engenharia, e eles fazem um cálculo muito simples. Eles só repetem essa situação. Então qual foi a cadeira que o moleque caiu? Foi daqui. Aí eles medem essa altura, tudo muito bem determinado, né, gente? Com uma régua que a gente tem em casa, tá? Eles têm equipamentos específicos para isso. Então, com essa altura, simplesmente com a altura, tá, da mesa, eu consigo calcular facilmente qual foi a velocidade em que esse corpo chegou lá embaixo. Utilizando a equação de Torricelli. Anota a dica, equação de Torricelli, tá? A gente só precisa da aceleração da gravidade, que já é uma constante para todo mundo, tá? Aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, e da altura. Sabendo isso, eu consigo calcular a velocidade com que aquela criança atingiu ao chão. E aí você leva esses dados para o médico perito, o médico legista, e vai dizer, com essa velocidade, é capaz de ter um rompimento de fígado, que foi o que foi detectado pelo médico legista, né? Então, quando ele fez o exame lá, percebeu que a criança estava com rompimento, tá? O fígado dela estava estraçalhado. E aí, o médico legista fala que é impossível, com essa velocidade, ter um impacto capaz de fazer um rompimento de um fígado. Então, por exemplo, a perícia criminal acabou de determinar, tá, que aquela morte não foi causada por um simples acidente doméstico. Não foi simplesmente uma queda. Então, com física, realmente física básica. Isso é legal porque é encantador, tá? É encantador e é fácil você conseguir contextualizar isso, simplesmente com a física básica. O último caso que eu queria contar para vocês aqui, esse para mim foi mais chocante, tá? E muito, muito legal. Incêndio. Teve um incêndio numa situação de casas bem simples, bem humildes, numa região periférica,
do Rio de Janeiro, tá? Eu tinha muitas cabanas, a gente não tinha casas de alvenaria ali, então tinha muitas cabanas, muitas lonas, e teve um incêndio que devastou absolutamente tudo, tá? E assim, o incêndio é muito complicado para o perito descobrir de onde é que veio, né? Porque pode ser uma faísca minúscula em qualquer lugar da casa. E quando você chega na cena daquela situação ali, tá tudo destruído, né? Então é muito difícil você conseguir descobrir, tipo, o sofá tá destruído, a mesa tá destruída, então é muito difícil você determinar onde começou. E aí foi lindo esse caso, porque o perito chegou lá nessas diversas casas que foram incendiadas, e aí ele saiu fazendo perguntas. Tinha tomada onde? Não tinha tomada. Geralmente acontece por cuidado, tá? Esses carregadores Ting-Ling que a gente comprou no meio do mundo para carregar no celular, que dorme carregando. Às vezes, não deixa esses camaradas fazerem isso com você, tá, gente? Tenta comprar o original, um pouquinho mais caro, mas vai lá, tá? Isso pode dar muito problema. E aí, tinha tomada aqui? Não tinha. Tinha aparelho elétrico? Não tinha. E aí o perito foi criminoso, começaram a perguntar para as pessoas, porque alguém poderia, não vi ninguém colocando fogo e tal. E aí o perito teve uma ideia genial. Ele chegou embaixo de uma possível lona que estava ali, e ele perguntou, choveu recentemente? A pessoa falou, choveu. Tinha um sofá ou uma cama aqui embaixo, nessa posição? A pessoa falou, tinha. Isso já sei o que foi que aconteceu. Eu, quando li isso, fiquei estupefato. Eu disse, não, peraí. Parei um pouquinho, porque eu adoro fazer isso. Parei um pouquinho a leitura, tentei descobrir por si só. Foi o que aconteceu. Quando choveu, essa lona armazenou um pouquinho de água ali. E essa água armazenada na lona, gente, ela funciona como uma lente convergente. Nossa. Quê? E isso, lentes de bordas finas que a gente estuda no ensino médio. Ela é uma lente plano convexa. Uma lente plana, que a água fica aqui, né? Já imaginou aquela situação, né? Então é uma lente de bordas finas, plano, convexa. Os raios solares, quando atingem aquela superfície de água ali, vai acontecer um fenômeno chamado de refração. Os raios de luz sofrerão desvios na sua direção. Esse não é o conceito de refração, mas os raios vão sofrer esse desvio e eles vão convergir para um ponto. Convergiram para onde? Convergiram exatamente com um sofá ou uma cama que tinha ali. E aí o perito tentou reproduzir essa situação em laboratório, então pegou uma lona, porque tem a distância focal da lente, é aonde que vai acontecer esse ponto de convergência, e aí quando o perito foi fazer os testes disso, percebeu que a altura da lona, tá? O ponto de convergência estava exatamente a 40 centímetros do chão, onde exatamente está mais ou menos um sofá ou uma cama. Então foi descoberto que esse incêndio foi causado por uma lente convergente criada pela água durante a chuva. Pessoal, é lindo isso. Então, como a ciência ela consegue desvendar esses fatos muito interessantes. Espero que a gente consiga ter peritos desse nível para desvendar os misteriosos incêndios que a gente está tendo no Sudeste nas últimas semanas, né? Para quem viu, foi realmente um conjunto de eventos praticamente em rede, né? Há várias imagens de satélite onde a gente vê as chamas acontecendo em pontos diferentes, né? Mas a gente já sabe que boa parte deles são efetivamente incêndios criminosos. Já existem, inclusive, pessoas que foram presas por conta disso. Ainda que a natureza e a física possa trazer explicações muito criativas para como esse fogo acontece, não é? Não é de esperar que a gente tenha tantos incêndios simultâneos em tantas áreas diferentes, né? A gente sabe que possivelmente essas pessoas estão se articulando em redes, né? Através de grupos, sobretudo no WhatsApp, o Telegram, semelhantes, e ateando fogo de forma criminosa, né? Para fazer uso capião das terras, ou enfim, por motivações até mesmo políticas, o que é devastador, não só para os biomas nativos, mas também para as pessoas que estão nas adjacências, né? Então, espero que a gente consiga também ter esse nível de minúcia na pesquisa para conseguir resolver esses casos também. Eu não sei se eu fui claro na resposta de Giovana, que ela falou por que a gente tem tão baixo o índice de resolução, né? Exatamente por causa da dificuldade de a gente conseguir concluir essas coisas por causa das posições científicas, né? Então a gente tem que reproduzir essas situações em laboratório, a gente tem que criar muitas vezes modelos, tem que fazer cálculos sofisticados,
Isso demora bastante para acontecer, tá? E tem uma questão também de precisão, porque como a gente está lidando com a vida de outras pessoas, o laudo, tá, que é o relatório técnico do perito criminal, quando ele analisa aquela situação, ele produz o laudo pericial, que entrega isso para a justiça, para o juiz, que vão julgar aquilo ali e fazer sua condenação. Então, assim, a vida de uma pessoa pode estar em jogo por causa de uma medida de 1 centímetro, né? Então, se você medir a altura de uma mesa com 1 centímetro de erro ali, você pode estar colocando uma pessoa atrás das grades de maneira injusta. Então, assim, tem toda essa questão muito delicada de como a ciência ela vai ter que ser muito precisa para conseguir fazer isso. Então, eu acho que isso não é fácil, tenho certeza que isso não é fácil de fazer, e acredito que essa seja uma das razões pelas quais a gente tem tão baixa taxa de resolução de crimes, né? Eu fiquei completamente em choque com os casos que você trouxe, mas é muito interessante perceber como a gente pode aplicar a física em coisas assim, de crime que a gente vê, acha de outro mundo, que deve ser muito difícil resolver e realmente é, mas é interessante trazer esse exemplo prático, né, de como um assunto que a gente vê na escola pode ser tratado para resolver crimes, que é algo que aflige tanto a nossa população. Essa é a coisa elegante, não é tão sofisticado assim, é pra gente utilizar conceitos básicos. Exatamente. Então, pessoal, física realmente é legal. Eu sei que não parece, mas Breno tá convencendo todo mundo que física é realmente muito legal. Esse foi o episódio para tentar convencer a galera, né? Então, você fez a deixa nesse caso, mas o episódio de hoje foi isso. Ele foi bem rápido, tem muito assunto para ser discutido, mas o Estúdio Play Talks fica por aqui. A gente volta semana que vem com novos episódios. Acompanhe o nosso Instagram, @estudoplay. O nosso podcast está no Spotify e no Deezer. Semana que vem tem mais e vocês vão ficar agora com algumas dicas das nossas professoras Rafaela, Tassiane e Vanessa, que vai falar muito aí sobre espanhol, sobre matemática, sobre literatura, porque acho que a Estudo Play é isso, né? É professor e assunto que não acaba mais. Isso é ótimo. Mas enfim. Quando vai ser a sua dica, hein, professor Breno? Não sei, você vai ter que me convidar. Vai ser que fazer esse convite? Eu vou ter que ver com a produção, então, quando você está escalado para fazer a sua dica. Sempre pronto. Com certeza. E você, Raoni, também? Vai ter alguma dica? Tenho sempre várias. Espero que sejam postadas quanto antes, né? Aí você tocou no tópico sensível. É uma grade muito grande de professores, né? Muita gente capacitada aqui para ensinar vocês. Mas é isso, pessoal. Vocês vão ficar com as dicas agora. Tchau, tchau. E até semana que vem. E aí, pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto que ele é fundamental na prova do seu Enem, função afim. Olha só, esse assunto ele aparece todos os anos. Se você pegar as provas anteriores do Enem, você vai perceber isso. E eu quero te dar uma dica. Cara, essa dica vai mudar a tua interpretação. Primeira coisa, quando uma questão for de função afim, ela não obrigatoriamente vai te dizer: ei, meu anjo, tudo bom? Sou de função afim. Isso não vai acontecer não, tá? Geralmente ela vai te dar um indício. Por exemplo, ela vai falar que o comportamento da situação, da ocasião, da situação problema é linear, ou ela pode te falar algo no sentido de comportamento constante. Se isso aparecer no teu enunciado, independente de ter um gráfico ou não, red flag. Você já sabe que está tratando de uma questão de função afim. Esse é o primeiro ponto, eu acho que isso é importantíssimo. Porque vem naquela parte da interpretação que eu sei que mata. Mas aí vamos ao segundo ponto. Rafa, beleza. Eu decorei, eu sei que a função afim, isso aqui eu sei que você sabe. A função afim é f de x igual a x mais b. Beleza, você sabe disso e o seu concorrente também sabe. Mas meu ponto é como trabalhar algebricamente isso em uma questão. Eu quero que você entenda o comportamento. Vem pra cá e entende comigo. Olha só, eu trouxe uma função afim aqui para você, 2x mais 1. Eu quero que você entenda a partir de agora que esse número 1 aqui, que é o nosso coeficiente linear b, ele vai ser o nosso número de base. Eu gosto de pensar dessa maneira. Ele é sempre o nosso número de referência. É como se nossa sequência numérica partisse dele. O 2, por sua vez, o 2, que é o nosso coeficiente angular, ele é como se fosse a nossa taxa de acréscimo ou taxa de decréscimo. Como é que isso funciona em um gráfico da função? Olha só, dá uma olhada comigo. Eu cheguei para você e trouxe no gráfico essa função aqui. Rafa, como é que você montou esse gráfico? Eu substituí. Lembra que a função ela vem com variáveis. O que eu chamo aqui de f de x nada mais é
do que y. Então, como a função gera pares ordenados, eu vou substituir um valor em x e isso vai gerar para mim um valor em y. De que maneira? Olha só, eu vou escolher as substituições. Eu vou começar falando o seguinte, e se x fosse 0? Eu vou substituir 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. Então, meu primeiro par ordenado é esse par ordenado aqui, olha. É o par ordenado 0 e 1. Vou substituir novamente. X agora vale 1. 1 vezes 2, 2. 2 mais 1, 3. Então, meu próximo par ordenado é o par ordenado 1 e 3. E, por fim, vou substituir mais 1. Minha escolha, tá? Esses valores sou eu que estou escolhendo. X agora vale 2. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Então, vou gerar aqui o par ordenado, tá? O par ordenado aqui, 2 e 5. Rafa, como interpretar o gráfico? Primeiro ponto, você vai olhar o momento em que essa reta ela intercepta o eixo Y. Quando a reta cruzar, cortar, interceptar o eixo Y, você sabe automaticamente o valor de B. B vale 1. Se aqui passasse no 3, B valeria 3. Se passasse no 1000, B valeria 1000. Outra coisa, esse coeficiente angular que nós chamamos de taxa, ele vai funcionar literalmente como uma taxa de acréscimo ou decréscimo. Então, por exemplo, olha para cá, preste atenção. Eu aqui tenho o número 1, aqui eu vou para o número 3, aqui eu vou para o número 5. O que significa dizer, olha, de 1 para 3, mais 2. De 3 para 5, mais 2. Então, esse coeficiente angular é uma taxa de acréscimo. Eu não precisaria substituir para saber que o próximo número daqui nem aparece, mas seria 5 mais 2, 7 mais 2, 9. Então é isso. Você entender esse comportamento constante de uma função afim muda a tua interpretação, muda o jogo e muda a tua visualização da questão. Quer saber um pouco mais de matemática? Quer pegar mais dicas maravilhosas? Continua por aqui com a gente no Studio Play. Olá, chicos! Soy la maestra Vanessa de Noá, tá? Professora de espanhol aqui na Studio Play. E hoje a dica valiosíssima que eu trouxe para vocês é sobre passado recente e passado lejano. Passado cercano, passado lejano. O que é isso, professora? Qual que é essa diferença, finalmente? O que isso tem de importante para o Enem? Pois é, vou explicar isso daqui direitinho para você. Olha só, passado recente é toda aquela estrutura, é aquela ação cuja a circunstância acontece dentro de uma unidade de tempo que está relacionada com uma unidade de tempo que ainda não foi finalizada. Ela está aqui dentro de uma unidade de tempo recente, tá? E o passado lejano é justamente o oposto. A ação ela já foi finalizada, mas ela foi finalizada dentro de uma unidade de tempo que já foi acabada, finalizada. Ela não tem relação com o momento da enunciação, com esse momento da fala, com o que está acontecendo. Quer ver um exemplo? Se eu digo assim em espanhol, ayer comi pizza. Ayer significa ontem em espanhol. Esse ayer, que é um marcador de tempo do pretérito indefinido, esse marcador de tempo, ele não tem relação com o momento de enunciação, com o agora. Então, esse passado é um passado lejano, compreendes? Agora, se eu digo, hoy por la mañana he practicado deportes. Hoy por la mañana he practicado deportes. Então, esse hoje é um marcador de tempo recente. Esse marcador de tempo está relacionado com o agora, pois ele ainda não foi finalizado. E o pretérito perfeito composto, que é o passado recente, está dentro de uma estrutura que tem relação com o momento de enunciação, ou seja, com o que está acontecendo agora. No espanhol a gente tem essas diferenças, o passado recente e o passado lejano, o passado distante. Espero que vocês tenham gostado. Oh, você me pegou no flagra, treinando um passinho aqui de breaking. Já viu que não dá muito certo, né? Então é melhor fazer uma explicação. Olha só, na década de 60, lá na Jamaica, os jovens costumavam à noite se reunir para dançar, para fazer baile, ouvir som muito alto e também discutir temáticas sociais.
sempre tinha uma voz que ficava à frente, dominando todo esse discurso. E essa pessoa fazia um canto falado. Mas a situação na Jamaica social piorou e os jovens terminaram emigrando para os Estados Unidos. E quando chegaram lá, havia guerra entre gangues, muita manifestação social também, questões sobre raça sendo discutidas. Martin Luther King, era a época dos Panteras Negras, as gangues pichando as paredes para marcar território e os porto-riquenhos também criando danças para ironizar as guerras. Era uma dança meio quebrada, imitando o Kung Fu. Então tudo isso se reuniu e decidiram fazer o seguinte: ao invés de guerrear, vamos festejar a noite, vamos dar um time, vamos dar um break. E nesse break, todos os jovens reunidos começaram a reunir elementos e em 1973 surgiu o hip hop, que tem grafite, agora não era mais pichação, era pintura social nas paredes. O DJ, que é o disc jockey, que toma conta de todo o som. O MC, que é o mestre de cerimônia, que faz o rap, rhythm and poetry, ritmo e poema. E tudo isso junto terminou formando o hip hop. Grafite, breaking, MC, e o breaking agora é modalidade olímpica. Então, enquanto você estuda aí, eu vou continuar aqui tentando aprender um pouco mais de passinho de breaking, que até agora, ó, só sei fazer isso. Não ficou legal. Tchau!